Super Bowl e ela mandou o triângulo também. Eles gravaram um clipe, os dois no Louvre, mandaram o triângulo lá também. Então, assim, no caso deles, não tem nenhum registro deles dentro da Golden Dawn, como eles já sugeriram. Mesmo porque a Golden Dawn oficialmente não existe mais. Então não existe. Então, assim, você vê que aquilo claramente é um marketing para construir uma teoria conspiratória por trás deles, para que eles façam show, vendam produto, e tem sempre aquela coisa de alimentar a imagem do artista na internet. Hoje a gente sabe que tudo é algoritmo. Falou do cara, falou bem ou mal, não importa. O cara vai estar lá no top trend, ele vai estar lá hypado. Então eles começaram a surfar nessa onda. É diferente de uma Madonna, por exemplo, quando fez um clipe lá atrás e inverteu a cruz, a Madonna fez aquilo de propósito. Ela fez pra chocar, ela fez pra ir contra a tradição. A Lady Gaga, quando você estuda um pouco da obra dela, por mais que seja uma artista pop, né? A gente às vezes torce o nariz pra isso, mas ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. Esse clipe, ele tem ele tem muitos elementos ali que levam a crer que alguém que estava ali por trás ou ela estudou e sabia o que estava fazendo. O show que ela fez no Rio de Janeiro, vi muita gente falando, ela fez um ritual, ritual. Cara, todo show é um ritual. Porque ele tem um monte de gente reunida. Reunida, você faz a música. Ele é um ritual no sentido de que ele é um rito aplicado. Tem uma música, tem gente ali. Ela construiu uma estrutura mais fechada, vamos dizer assim, fechada no sentido... A missa não tem lá o momento que você começa a missa, o padre fala, aí tem o momento da hóstia. Tem a comunhão. A comunhão, depois tem o sermão final. Você não tem uma estrutura? Sim, é um ritual. Ela fez isso, ela criou uma estrutura. Então, quando você olha, você fala, cara, isso é um ritual. Mas não é porque é de verdade no sentido religioso, é porque é no sentido de estrutura. Sim. E aí, como ela criou uma estrutura e ela jogou os símbolos... o pessoal não está acostumado mas não com acaba isso. também criando uma facilitação com o sobrenatural? Tipo, se você pegar, por exemplo, Ghost, por exemplo, a banda Therion, que aí eles são membros de ordem. Ah, tá. A Therion, tenta achar. Ela não é. Therion. Não, ela não. Eles a são membros de uma Assumida ordem. não é. Não, mas claramente ela estuda alquimia, ela estuda esses símbolos porque ela consegue usar isso. Pode ser que ali no alguém momento... da equipe ou dela, alguém da né? equipe dela que fala, ó, faz desse jeito que a coisa funciona. E com o dinheiro que ela tem, ela deve ter uma baita de uma equipe pra falar isso pra ela. Mas faz efeito? Talvez faça. Se ela colocar uma intenção real naquilo... Talvez faça. A gente tem banda que realmente bota aquilo ali no palco pra dar um efeito. Só que assim, faz efeito porque tem 100 mil pessoas. Mas lembra que a gente tá falando do blues? O cara às vezes tocando blues, a dançarina de blues ali, ela entrava em estado alterado de consciência. Ela virava uma sacerdote, quase uma sacerdotisa, uma pitonisa do oráculo de Delfos, trazendo alguma coisa ali que vinha. O próprio Pecadores que a gente tava falando, o menino lá, o Semi. Você assistiu Pecadores? Claro, tô vendo cinema. A música... Então, o Semi, que é o pastorzinho, né? Depois o Pecadores. O Little Priester, ele começa a trazer os espíritos do passado e do futuro. E aí, por isso que eu vou dar um spoiler, por isso que o vampiro vai atrás dele. Porque ouve e quer ver os antepassados dele, quer ver a galera das antigas. O vampiro que eles pegam é um tradicionalzão, tanto que no Preacher é exatamente igual. É o vampiro irlandês que voltou e ele não precisa... só pega o sol, ele só que se queima, mas não adianta estaca, não adianta... Se você olhar o vampiro do Pecadores, é igualzinho o Cassidy. Você lembra do Preacher. Verdade. E o Preacher é Texas, né? A mesma área ali embaixo. Eu assisti esse filme ontem de novo. Cara, eu quero assistir. Porque é muito bom, cara. Eu quero ver de novo a hora que eu descobri que os dois atores, na verdade, é um cara só. O Michael B. Jordan. Eu assisti sem ver, não sabia. E agora eu falei, não, peraí. Eles estão tão parecidos. É o Michael B. Jordan, cara. É o mesmo cara. E o filme é muito bom porque ele... Não parece, cara. E tem também o lance das cores, né? Tem, muito. Tem vermelho e azul, se não me engano, né? Eles vão trabalhando com isso o filme inteiro. Vários jogos de cena, de câmera, de corte, cara, é muito bem construído. Aí a tela diminui, aí aumenta. Aumenta, cara, é muito bom. Legal. E eu gosto dessa coisa quando eles brincam com esse folclore, né? Esse folclore do sul dos Estados Unidos, porque uma delas ali é uma bruxa. E ela fala, eles são aparições. Até que ela fala, não, eles são vampiros. E aí ela se liga no que eles são. Então, o próprio conhecimento dela, de falar, pô, não posso convidar o vampiro pra entrar em casa. Ele só entra se você convida. É a história do obsessor que a gente tava falando, do mito do vampiro. O obsessor só vai pegar em você se você convidar ele pro seu corpo. Se você baixar sua energia, baixar... eu sempre falo assim, a gente tem direito de sofrer. E não é porque a gente tá sofrendo que vai vir um obsessor e vai colar na gente. Mas o problema é quando você se torna o sofrimento. Claro.
Aí que você se torna aquilo se torna a sua vida, o vampiro é convidado pra entrar. E aí a ideia do filme é basicamente essa, né? Eles também brincam com isso. Tem uma cena que é muito engraçada. Ele fala, não, deixa eu entrar. Não, mas se você, o dia inteiro você entrou e saiu, por que você não tá entrando agora? Não, mas é que eu quero ser educado. Eu quero que você dê várias desculpas. Quando ele já tá transformado. Quando ele já tá transformado. Que é o, como é que é? O Bro de Milho, né? O personagem. Ô, Kratos, vamos pra pergunta do pessoal aí. Boa. Bom, vamos lá. Antes eu tenho uma minha aqui. Saidinho. Você e o Homer estão muito saidinhos. Você viu? É que... É um assunto que você gosta, né? É um assunto que eu gosto bastante. E eu tava perguntando pra vocês até antes aqui sobre o pacto, se é tão fácil assim de fazer. Vocês falaram que o... Peraí. Você não tá querendo fazer um pacto? Não quero. Tá. Só curiosidades. Mas, tipo, qualquer um, na teoria, pode fazer um pacto e esse pacto tem validade? Não. Dá pra você ceder a sua alma? você tem poder de ceder pra um demônio? Não tem como ceder, porque a sua alma nem é sua, né? É uma fagulha divina. Então sua alma pertence tipo, a um pedaço Deus. de Deus. Como é que você vai dar um pedaço de Deus pra alguém? Um pedaço de Deus que tá encarnado em cada pessoa, né? Então você não tem como dar. Tá. Então você não pode vender, mas assim... Na verdade, você... da charlatanice, sempre quando um otário e um malandro se encontram, sai um pacto. Então assim, não é fácil de fazer um negócio Foi enganado, Kratos! E no máximo que vai acontecer, Kratos, é Queria trabalhar no Podpah, o pacto acabou onde? Aqui, velho! Eu queria ser o novo mítico. Cara, e na real, cara, o que pode acontecer é você acabar achando que você tá fazendo... Vamos supor, num caso de alguma coisa real... Você achar que você tá fazendo um pacto com o diabo, só que você tá deixando sua vontade escravizada por um espírito, por um desses demônios, vamos dizer perigo, assim. Na verdade, a gente diz. Principalmente em coisas de internet. A gente fala assim, se fazer o pacto, você vai ficar rico, poderoso e tal. Por que a pessoa precisa vender pacto pra viver? Tipo, o Vilela não precisa vender pacto. Aquele é os caras que vendem pacto. Tem um programa. Imagina se eu chego na internet e eu pego o Vilela vendendo pacto de prosperidade, pacto de... Aí você olhar e falar, tem alguma coisa errada. Porque a pessoa que é próspera e tal, ela não vai vender pacto. Então, é igual falar assim, tipo, eu vou te vender os números pra ganhar na loteria. Se eu soubesse os números pra ganhar na loteria, eu ganhava na loteria, eu não vendia pra você. Eu te dava e ganhava. Então é o mesmo processo. Sempre que você vê alguém vendendo esse ritual de prosperidade, ritual de riqueza... Ritual que nem o cara que tá no YouTube isso, ensinando a crescer o canal e o cara tem 40 mil inscritos. Pô, isso daí é um ensinamento pra você, então. O curso pra você ter 1 milhão de inscritos. Você vai olhar o canal do cara, tem 50 mil, 10 mil. Tem alguma coisa de se tornar milionário, o cara chega com um palho com uma escada em cima. Então, isso que você falou foi real. Tinha um maluco nos Estados Unidos que ele vendia pacto, torne-se Deus, become a living God. Aí você digita, tinha um gringo, ele falava, aí eu não sei que coisas da internet acharam o cara, ele trabalhava como limpador de carpete na vida real dele. Mas aí é a verdadeira vontade dele. E aí era uma escolha. Era uma escolha. Ensinava a se transformar num deus, mas ele trabalhava limpando carpete. Porque talvez ele seja o deus dos carpetes, cara. Exato. Esse é o deus dos carecas. Manda aí. O pacto é complicado. Então, tipo, a minha dúvida é qual que é a diferença do pacto para o que a gente vê, que eu não conheço muito, mas em religiões de matriz africana que, tipo, dá oferece uma coisa em troca de algo. Tá. Então vamos lá. Primeiro que assim, quando a gente pega uma religião de matriz africana, essa ideia de diabo não existe. Isso é uma ideia católica, cristã, eles não têm essa ideia de diabo. Essa ideia é uma ideia ocidental católica. O que você tem lá? Você vai ter ancestrais, você vai ter espíritos que trabalham do outro lado e que quando você entrega uma oferenda, você de alguma forma faz com que aquele espírito tenha um canal por onde ele pode botar aquela energia que está sendo precisa. Então, um espírito ele só vai agir no mundo material se ele tiver um canal material para isso, porque ele é um espírito, ele está em outro plano, ele não consegue agir diretamente, ele precisa de passar por alguma coisa. Quando você faz uma oferenda, uma devoção, isso não é só religião matriz africana. Você pega os gregos davam flores, davam mel, davam aves, davam sacrifício de animais. Qual que é a história disso? Eu estou agradando Deus ou aquela entidade com coisas que ela gosta e ao mesmo tempo eu estou ancorando a energia dela naquilo para que ela possa se manifestar no meu pedido, né? E aí o pessoal confunde e fala que eu vou vender minha alma pro diabo. É que tem muito de mitologia, né? Aí um fala, outro fala, aí você vai olhar e fala, o cara que vendeu a alma, ele é rico, ele é poderoso e tal. Não, mano, ele nunca é ele que falou eu vendi minha alma. Sempre é algum maluco que acusa a pessoa de ter vendido a alma. Você nunca encontra um artista que vem publicamente e fala eu vendi minha alma, por isso que eu sou rico.
é sempre algum maluco numa igreja, geralmente um pastor, alguém que tá querendo... E hoje em dia é alguém que tá querendo like, né? Não teve lá a menina que caiu no vulcão lá e não sei o quê? Não teve meia dúzia de charlatão que apareceu fazendo entrevista em TikTok e não sei o quê pra falar que era ritual? E a porra do algoritmo bomba. Então, o que você tem é bandido, picareta, que vai lucrando likes e a sua atenção chamando coisa, fazendo de pacto, vendendo pacto, fazendo essas coisas. E aí esse tipo de coisa chama atenção, mas né? O real é assim, o que você quer, que você tem que entender de pacto? Nelson Rodrigues explicou o pacto. Um otário e um malandro saem de casa todo dia. Quando eles se encontram, tem um pacto. Essa é a definição de pacto. Imagina você trabalhar sua vida inteira, cara, se esforçar pra caramba, e aí que você tem sucesso, alguém chega e fala assim, teve sucesso que fez um pacto com o diabo. Dá vontade de dar na cara e falar, vem trabalhar aqui o que eu trabalhei. Trabalhar ninguém quer, né? Fazer pacto pra ficar rico todo mundo quer. Trabalhar... Ninguém quer. Cara, e é comum a galera procurar. Acho que o Marcelo eu recebo 3, 4 mensagens por semana de maluco querendo fazer pacto. Não sei o quê. Eu já comecei a receber umas agora de o cara pedir pelo amor de Deus pra desfazer. Porque ele fez com o malandro, o malandro ferrou a vida dele de algum jeito e agora ele tá pedindo, pelo amor de Deus, desfaz o que o malandro fez. Faz o pacto. Aí... Nesse caso aí, que foi um malandro que fez, realmente é um pacto mesmo errado? Ou é... É quase uma escravização de vontade, cara. Sabe aquela história que a gente tá falando do sigilo? Você cria um sigilo, aí todo mundo lê a história em quadrinhos, tá mandando energia pro cara. Então imagina que o cara que tá fazendo o ritual, em geral... Ou ele só tá recebendo dinheiro e não tá nem fazendo o ritual, que é o mais comum, ou ele tá realmente criando um símbolo, que aí ele coloca ali no ritual e o mané que tá do outro lado achando que fez um pacto, que tá mandando energia pro cara, pro mago que fez a magia lá. Então, assim, nos dois casos o cara vai se dar mal. Entendi. Pelo amor de Deus, se você tá assistindo a gente, não faça pactos, cara, porque não existe. Não existe. Agora, sei lá, se você tiver numa encruzilhada e um neguinho brotar da terra, o cramunhão, aí ok, aí faça. Mas, tirando isso, se você não viu com seus próprios olhos o cramunhão brotar da terra e te oferecer, não aceite intermediários de pacto. Ser humano vendendo pacto não existe. Ou se um anjo, né, sei lá, você tá na encruzilhada e desceu um anjo, subiu o cramunhão, aí você faz. Mas se uma pessoa humana tiver te vendendo por preços exorbitantes pactos... Pode. A gente teve recentemente um caso que ficou famoso de um cara que tava cobrando 30 mil reais pra todo mundo fazer pacto. E ele vendeu um monte de pacto porque ele ficou famosinho. Mas depois que descobriram que ele era picareta, o cara sumiu agora. Tá numa outra pegada aí. Entendi. Vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui da Camila Rodrigues, que ela fala assim, qual símbolo ocultista mais aparece na mídia atual e as pessoas nem percebem? Nem percebe, acho que é o olho dos Illuminati, é o triângulo. Tá na nota de dólar. Tá na nota de dólar. Tá lá o Jay-Z fazendo. Acho que é o triângulo com olho, que é o... Esse é o mais comum. A gente vai ver isso em um monte de lugar. Vai ver isso em filme, vai ver isso em peça literária. Gravity Falls. Desenho animado. Cara, é um símbolo que aparece muito. E ele, na verdade, é um símbolo ocultista, porque ele tem um significado oculto, mas ele significa... Na maioria das tradições, ele é o olho de Deus, é o olho que tudo vê. O triângulo é uma manifestação da criação, né? A gente vive... A ideia é que a gente vive no mundo 3D, né? Então seria esse mundo que a gente vive e tem um olho ali que é o olho divino que tá vendo aquilo. Mas acabou sendo associado na teoria da conspiração aos Illuminati, né? Tadinho dos Illuminati. Coitado, nem deve existir mais. No caso da simbologia, né? Quem na música e tudo mais, realmente quem tá... Os artistas que aparecem em clipe, etc., realmente eles entendem o que está sendo passado ali para eles, porque eles devem ser ocultistas ou não para poder fazer isso, né? Eu acho que a maioria nem é, não, cara. Deve ter alguém do marketing que fala o que tá trending. Aí você digita no Google, assim, símbolos ocultistas, aí ele pega meia dúzia... Aí usa o chat GPT pra olhar o que significa tal símbolo e aí os caras põem no clipe. Deve ser a minoria da minoria. Raul Seixas, Paulo Coelho. A Madonna a gente pode colocar porque ela foi na história da Kabbalah. O Mota. Que mais a gente vai ter ali? Um outro. O Tim Rodrigues, Tim Maia. Eram os caras que estavam ligados com ordens de verdade e colocavam isso na música, né? Então você pega, por exemplo, a Cássia Amarela. É uma música que fala de maçonaria.
Mas o Gonzaga, ele era da maçonaria, ele fez a música de propósito. Mas agora você pega essa galera nova de funk, de rap, de não sei o que, os caras não sabem nada com nada. Mesmo porque o universo que eles vivem é completo oposto do universo ocultista. Entendeu? Esse negócio de balada, sexo, putaria, drogas e tal, é totalmente o oposto do que a galera que tá seguindo pelo ocultismo prega. Né? Então você vê uma música, por exemplo, dos Beatles ou do Led Zeppelin e tal, que eles usavam drogas assim para atingir estados alterados de consciência para trazer alguma sabedoria. Colocava isso na música. Você pega, por exemplo, o cara do Iron Maiden, o Bruce Dickinson fez várias músicas de alquimia. Mano, o cara da palestra de coach, o cara pilota Boeing, o cara foi vocalista da Iron Maiden, o cara é quase um super-homem ali. Então ele usou isso pra trafegar nisso. Ele faz parte diferente do uso de estudo. É diferente você pegar um funkeiro que vive na quebrada e pôs lá um triângulo com um olho e aí, vendeu alma pro diabo. Meu, o cara é crente, você vai olhar, né? Eles não têm esse conhecimento, não tem o pertencimento dessas ordens, né? Entendi. Tem alguns que talvez aí estão estudando, lendo livros. Hoje a gente tem na internet um monte de coisa falando disso. Aí talvez o cara até leu um livro, viu um filme, viu ali, ou leu a história de algum artista que ele se inspira e quis trazer ali como uma referência. Mas saber o que tá fazendo é bem difícil. Por isso que eu trouxe até o exemplo da Lady Gaga, porque o clipe dela me espantou, assim, de como ele foi construído. Mas, cara, o resto, você vai olhando ali... mas lá o rapper tal, lá o Matuê lá falou do 333. Cara, aquilo ali, ele trouxe uma ideia ali de 3 grandes virtudes, 3 vezes 3 para se tornar o 9, que é o iniciado. Mas, cara, claramente, quando você pega as letras das músicas, sobre o que as músicas falam, não tem nada a ver com isso. Então, da Lady Gaga, até o Daniel Lopes, acho que se não me engano, a última vez que ele veio, ele falou que a mentora dela é a Marina Abramovic, que vem do Crawler e tudo mais. A Marina é uma grande artista plástica, né? Ela tem até uma artista que rompe estereótipos e tudo, mas eu não sei se é só ela ali, assim. Tem muita coisa ali que talvez, que pelo menos eu nunca vi expresso na obra da Marina, então não posso dizer que foi ela mesmo, mas... Os que entendem... Realmente, os que são ocultistas e tudo mais, que estão colocando o símbolo ali. A ideia, não sei se é ser oculto ou não, mas qual que é o objetivo central? É só transmitir uma mensagem? Passar uma mensagem, conversar com os outros ocultistas. Você pega um trabalho tipo do Led Zeppelin, por exemplo, eles têm músicas que foram feitas para você escutar enquanto você tá usando enteógeno tal. E aí você vai ser conduzido. Pega o Doors, por exemplo, que é outro que trabalha nisso. Mas o Doors é mais místico do que ocultista. Então eles produzem o quê? A magia ali com os símbolos, né? Com o ritmo. E acompanham e tal. Mas aí é uma pegada que tá mais para ayahuasca ou para LSD e outras coisas do que para efetivamente um cara que vai para um trabalho ocultista mesmo. Você pega, por exemplo, um Mozart da vida. O cara faz a flauta mágica. Esse é um rito que foi composto, então o cara tinha o ritual maçônico, ele tinha o timing dos rituais, então o cara tem que andar daqui até ali no templo, o cara viu o ritual, marcou o tempo e ele faz a música, então se você fizer uma iniciação maçônica e colocar a flauta mágica, ela vai bater todos os cenários com todas as iniciações, com todo o processo. O cara sabia o que estava fazendo, né? É diferente de, sei lá, um rapper, um funkeiro. Alguém. A gente pode pegar, por exemplo, pegando esses exemplos às vezes de artistas pop muito grandes, Beyoncé, Rihanna, a Lady Gaga. Pra quem é ocultista, quando a gente vê aquilo em geral, a gente olha e fala assim, que bacana, legal, bonitinho, divertido, estão mexendo com símbolos. Quando realmente tem alguma coisa ali real, o ocultista ele olha e fala, tem uma mensagem sendo passada. Tem uma mensagem, a gente... Assiste o Star Wars, você sabe que tem uma mensagem ali. Mas quando você vê uma música dessa que só tem um 666, um pentagrama de cabeça pra baixo. Mas só uma referência, né? Qualquer coisa, um sigilo de algum demônio, você olha e fala, ok, mas não passa nada. É tipo criança brincando com aquilo, sabe? Tipo, tentando mostrar alguma coisa. Quando alguma coisa é bem construída, mesmo que seja por um artista pop, e que um ocultista olha e fala, saquei o que tem ali, pro público em geral, essa mensagem ela é passada também. No âmbito mais inconsciente, mas ela é passada também. Agora, não é o mesmo nível de entendimento consciente do que está sendo passado ali. Então, como o Marcelo falou, você pega um Led Zeppelin, você pode usar a música
como parte da tua prática. Quando você pega o clipe, sei lá, do Abracadabra, é olhar e falar assim, ok, tem uma mensagem ali sendo passada. Ponto. É isso. Você não vai usar aquilo pra nada, a não ser olhar o clipe a primeira vez e falar, que bacana, ela juntou isso com isso, criou essa estrutura, tá legal, legal, e acabou. No outro dia você esqueceu. A música pode ficar, mas a ideia ali passou, esqueceu. Entendi. Dentro dessa questão dos símbolos ainda, tem uma pergunta aqui do Gabriel Torres, que ele fala: por que o pentagrama invertido ficou tão ligado ao satanismo popularmente? Por causa do Lavey. Que ele tornou o símbolo do pentagrama invertido, que era o símbolo da igreja de Satã. Então era tipo um trademark quase, né? Ele marketeado. Porque antes disso ele não tá associado com nada e não aparece muito. O cara pensa assim, o pentagrama de cabeça para baixo é um símbolo que existe desde tempos imemoriais. É mentira. Se você for olhar mesmo historicamente, não existe o pentagrama de cabeça para baixo como símbolo de... Todo mundo usava o pentagrama de cabeça para cima. E já era símbolo de bruxa. Então ele de cabeça para baixo, como bode de Mênfis e tal, isso é década de 60. É muito pouco tempo, você vê, não tem o quê? 50 anos, 60 anos. 70 no máximo. E é um negócio que depois com o tempo acabou sendo ressignificado. A ideia do pentagrama pra cima que sempre foi... Quem fizesse o pentagrama pra baixo, você desenhou errado aí. Faz direito aí. Depois, quando o Lavey começa a usar ele pra baixo, como se fosse uma desconstrução do símbolo... aí você vai ter vários satanistas e tudo que vão falar, eu vou usar essa ideia e eu vou trazer um significado pra isso. Então aí passa a ter um significado. Qual que é a ideia? A ideia é que o pentagrama, ele representa o corpo humano, né? Então, os braços, as pernas abertas, a cabeça é quase o homem vitruviano de Da Vinci. Se você vira de cabeça para baixo, a ideia que vem aí, a ressignificação é, bom, minha cabeça agora está voltada para a terra. Ou seja, estou voltando minhas atenções, minhas intenções, meus desejos para a materialidade e não mais para o que está acima. E aí vem essa ideia de, o cara que está pegado à matéria, então... tá pegando a matéria, ou não, a matéria é importante, eu preciso também ter um foco nela. Então, rolou uma ressignificação que hoje tem gente que usa dessa forma só para representar algo que está voltado para a matéria, em vez de estar voltado para o mundo lá de cima. Mas, é o que o Marcelo falou, isso é uma invenção de... Até menos, né? Porque essa história, essa ressignificação deve ter uns 40 anos para cá. A cruz segue essa mesma lógica, a cruz invertida ou não? A cruz invertida já existe, porque ela era a cruz de São Pedro. São Pedro. Então ela já é usada, mas ela era um símbolo cristão e um símbolo do bem também. Mas em relação a estar ligada com o Satã, com o anticristo, não? Na década de 70, né? Então, surge no anticristo, que você tem a cruz e aí ele dá uma pancada e a cruz vira, é uma cena clássica. Que vê no filme, né? Que chega às 3 horas da manhã. Aí é usado em milhões de filmes, né? E aí tem essa parte que seria o oposto, tá? Mas aí antes do século XX, isso aí não era considerado... blasfemo, não era considerado nada. Vai ser usado moderna. Vai ser usado por causa do filme, por causa da referência visual. A Madonna, como eu disse, vai usar isso no clipe dela. E aí já é mais pra chocar. Mas a cruz invertida, acho que tem, além de Pedro, tem acho que outro apóstolo também que foi crucificado de cabeça pra baixo. Sempre foi um símbolo cristão. De sacrifício. Sempre foi um símbolo do sacro ofício cristão. Tem uma aqui da Amanda Souza, que ela fala assim, pra vocês dois, por que o ocultismo fascina tanto as pessoas até hoje, mesmo sendo um tema tão tabu? Então, porque ele tá oculto. Você vê, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem todo ano, já faz mais de 15 anos, tem um evento que acontece todo ano que se chama Simpósio Sofia. Que ele é um evento de ocultistas, na qual o que acontece? Você vem gente de todas as vertentes possíveis, então... Vem budista, vem pessoal da Umbanda, da Quimbanda, da Jurema, vem rabino. E aí o pessoal essas ordens que normalmente estão ocultas, eles fazem apresentações de como é que funciona um ritual, um processo, alguma coisa. E aí vai uma galera, né? Vai tipo uns 300, 400 pessoas. Eles ficam reunidos e aí você tem contato e você aprende... como é que isso funciona? O Léo pode falar mais isso aí que ele... A gente vai ter inclusive em novembro desse ano agora. Quem quiser ir aí, quem quiser conhecer Simpósio Sofia. Bom, ele acontece há 15 anos, a gente leva a gente de todas essas vertentes para que as pessoas tenham acesso a isso. Para ver que o ocultismo ele não é inacessível. Ele só é um tipo de conhecimento que ele é estudado dentro de um meio. Quando a gente pega, por exemplo, um grupo de oração evangélico que se fecha em casa para estudar a Bíblia, eles estão fazendo mais ou menos o que os ocultistas fazem. Se fecha num grupo para estudar determinado assunto. Mas é secreto? Não é que é secreto.
É porque é o tipo de conhecimento que se cai na mídia, cai na massa, massifica, estraga. Tudo que é massificado acaba estragando. Então, por exemplo, pegar uma Kabbalah, que é um negócio da mística judaica, que a gente vai ter uma Kabbalah cristã, uma Kabbalah pitagórica, uma Kabbalah hermética, tipos diferentes de Kabbalah, mas cada um ali tem um estudo muito sério em cima daquilo. Quando aquilo populariza, na época da Madonna, inclusive, deu uma popularizada animal da Kabbalah, aquilo acabou caindo na boca comum. Aí Kabbalah era qualquer coisa. Aí era gente com conceito errado. Então, para não estragar essas coisas, a gente tem os grupos fechados para fazer isso. Mas não quer dizer que se você, que tá afim de estudar, de aprender, você não pode chegar para alguém, por exemplo... Chegar para um maçom, que é uma ordem discreta, né? Ou seja, não é secreta, é discreta, todo mundo conhece. Você chega para um maçom e fala assim: o que acontece na maçonaria? O cara não vai te explicar detalhes do que acontece numa reunião, mas ele vai te dar uma baita ideia do que é a maçonaria. Você chega para um Rosa Cruz, é a mesma coisa. Chega para um cara da OTO, ele vai te explicar. Ninguém vai entrar numa ordem e descobrir dentro da ordem o que está acontecendo. Você já é preparado antes, você já pode fazer perguntas. Então, assim, é uma forma de preservar esse conhecimento, que acaba ficando secreto e oculto, isso acaba gerando uma curiosidade das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem um evento que nem o Sofia, que é feito todo ano aqui em São Paulo, que todo mundo pode ir lá e tá direto com o cara para perguntar pro cara o que quiser. Aí acabou a palestra do cara, o cara vai estar ali fora. Ô, cara, se é da Ouro do Saturno, pô, deixa eu trocar uma ideia com você, quero entender melhor como é a ordem. E o cara tá vendo que tem um cara que tá interessado em entrar na ordem, ele vai explicar pro cara. Ó, lá a gente trabalha desse jeito, a metodologia é essa. Ele não vai entrar em detalhes, porque tem algumas coisas que são importantes serem vividas, a experiência também é importante, mas você tem acesso a tudo isso. Então essa história que a galera fala, o ocultismo não é acessível, é secreto, é escondido, por isso que não é bom. Isso é uma invenção. Qualquer um que puder e quiser, na verdade, chegar lá vai ter acesso a isso. Então Sofia vai ser no feriado da Consciência Negra, de 20 a 23 de novembro. Então, ó, todo mundo que está assistindo, que quer conhecer mais, aproveita, é uma baita oportunidade de ter gente lá de tradições diferentes, matriz africana, matriz oriental, matriz europeia, matriz norte-americana. Vai ter um monte de gente de matrizes diferentes de esoterismo e ocultismo que vão estar lá falando sobre isso. Tem pessoal super acessível lá. É simposiosofia.com.br. Isso aí. Vamos lá, o Igor Matos, ele fala assim: a prática de rituais na vida real é tão perigosa quanto nos filmes? 90... Mais ou menos, né? O filme é meio exagerado demais da conta, né? 99% dos rituais que você vai fazer em casa sem instrução não vai dar certo. Esse é o pior que mais seguro. Geralmente não dá certo, porque a pessoa não tem o conhecimento certo, não tem a iniciação. Uhum. Então, se você achar um ritual que você pegou na internet, por exemplo, e aí você tentou fazer e tal, 99% das chances não vai dar nada. Às vezes a pessoa vai ter uma mediunidade, ter alguma coisa, ela vai chamar alguma coisa errada ali, e geralmente o resto dos 1% até 5% vai dar errado e vai dar problema. Uhum. Então o nosso conselho também para quem tá assistindo é tipo, mano, não pega ritual da internet e sai fazendo de goiaba, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. É tipo você ir numa missa católica e tem lá alguém fazendo a missa que não é o padre. Você vai levar a missa a sério? Não vai. Então aquilo não vai funcionar, não vai ter Você vai fazer a missa na sua casa e com uma hóstia de pãozinho. De bolacha de maisena, né? Não vai rolar. Então tem que ter um iniciado, tem que ter o que é um iniciado? É quem entrou na tradição. O padre não é o iniciado no catolicismo, o pastor não é o iniciado dentro do evangelho, não é o pastor que vai ali fazer o culto. Não pode chegar qualquer, o pastor não veio hoje, eu tava passando aqui na porta, eu que vou fazer o culto hoje. Você não vai levar aquilo a sério. Então, a mesma coisa com o ritual. Se você tá lidando com algo que tá do outro lado, esse algo do outro lado não vai levar a sério. A não ser, que é isso que o Marcelo falou, alguém que tá com uma mediunidade aberta, tá passando qualquer coisa ali na hora, essa coisa olha e fala, opa, tem aqui uma chance de eu dar uma obsediada ou dar uma sacaneada nessa pessoa, e vai lá, vai aproveitar, vai dar uma sacaneada. Então assim, não vai acontecer o fim do mundo, nem nenhum Armagedon, mas toma cuidado também, que também não é porque não acontece coisa ruim nesse nível hollywoodiano, que também não pode dar alguma coisinha que vai te incomodar, né? Entendi. Vamos lá. Tem uma aqui da Mariana Freitas, que ela fala assim: por que os símbolos como o Bafomé geram tanto medo e polêmica? Por que você tem medo do símbolo do Bafomé? Eu não tenho.
Qual é o símbolo do Bafomé? Coloca aí. Coloca é o bode com... É o bode? É o bode bode. apontando pra baixo, pra cima. O pessoal fica com medo, né? Eles usam muito em filme, quadrinho, mangá, e põe lá o diabão. Né? Um pra cima, outro pra E baixo. o bode, ele tem... Qual é a simbologia do bode? Porque, inclusive, na bruxa lá é um bode, né? Que Sempre é o bode Felipe. preto, o bode do sacrifício, tem que matar o bode, Que é tem o que não lance? sei o quê. O bode expiatório. Cara, o por bode quê? expiatório... É porque em algumas religiões de matriz africana, eles viam as pessoas, tipo, matando um bode dentro do ritual. Mas isso aí é o seguinte, cara, quando você vai no KFC, você não enxerga os caras matando os frangos. Quando você vai comer o frango do KFC. Ou no Natal, né? quando você vai comprar No o seu Natal, peru. O seu peru, ninguém viu matar o peru. Então o que acontece é que nas religiões africanas existe um conceito de sacrifício. Mas o que acontece? Geralmente o pessoal mata o frango, e aí já tem um pessoal do terreiro que é especializado para depenar o frango, tirar as asas, preparar, cortar as coisas. Então o que é entregue, que o pessoal fala assim, entregaram o bicho morto na minha casa, não sei o que lá. Geralmente é só a cabeça e as patas e um pedaço da asa. São as partes que você não come. Ou as entranhas. Ou as entranhas, que é a parte que não é alimento. Sim. O resto é consumido, né, cara? Você já viu o nego na África, no interior da África, pegar um bicho, matar e jogar no lixo? Não. Não existe isso. Então esse conceito de mata bicho, tortura bicho, tal, dentro de religião afro não existe, né? A gente já viu o pessoal de magia negra que faz e tortura bichos, mas isso aí é tipo 0,001% os caras, gente os do mal desvirtuados, mesmo. E a galera da religião afro odeia esse tipo de gente. Porque, além do cara tá fazendo maldade, ele ainda queima o nome da religião. E a gente pode ir até mais longe. O Marcelo trouxe essa questão da religião afro, mas quando a gente pega as religiões pagãs da Europa, antes, pré-cristianismo, você também tem sacrifício de animal. Então o cristianismo ele também deu uma demonizada nisso. Porque o que acontece? Você pega a Bíblia, tá lá, tem o sacrifício do cordeiro, até que tem aquela história de Abraão, né, que vai lá sacrificar o filho. Hoje, não, brincadeira, não sacrifica. A partir de agora não precisa mais sacrificar. Agora o cordeiro. Jesus, né? E aí que você vem o Novo Testamento, a partir de Jesus, o reino da graça, você não precisa mais sacrificar nada. E aí essa ideia é demonizada. O bode se torna uma figura disso. E aí isso se torna um símbolo alquímico. Aí você vê que o pentagrama tá de cabeça pra cima. Bom, não tinha. Mas você tá vendo ali que tem um solve e coagula. Então aquilo que no braço e coagula. O braço que sobe e o braço que desce. Então aquilo que é sutilizado e o que é manifestado. Sim. As asas dando essa ideia de algo que transita entre os planos. O chifre é a conexão com o divino. E as duas luas? A lua minguante... Uma lua crescente e uma lua minguante. Então é que esse símbolo dele faz o seguinte: quando ele tá com a mão pra cima,